Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no Respirando Arte Especial. Estamos aqui com mais dois grandes artistas que criaram uma tinta a óleo artesanal, uma tinta a óleo de grande qualidade, que é a Jolys & Jolys. Não sei se pronunciei correto, depois eu vou perguntar para eles, mas a gente vai conversar com eles depois da vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui com duas feras, dois artistas que tiveram a ideia de criar uma tinta a óleo nacional brasileira. Gostaria que vocês se apresentassem. Obrigado pela presença. Oi, eu sou o Rafael Carneiro, sou artista plástico há mais ou menos uns 16 anos, profissionalmente, e é isso. Boa noite, obrigado pelo convite, Jaime. Eu sou o Bruno Danley, também sou artista plástico, pintor aí, ao mesmo tempo que o Rafa. E nós dois aí tivemos essa ideia aí, a idealização da Jolys & Jolys. Legal, cara. Que loucura é essa, né? Vamos falar um pouquinho de vocês sobre a profissão artista plástico, o fato de vocês serem artista plástico, mas eu tô dando uma olhada aqui no site de vocês e tá aqui, ó. Pô, com a necessidade de usar tintas de melhor qualidade, porque para quem não sabe, as tintas até então nacionais são tintas para estudante. Não são tintas profissionais. Nós, se eu não estou errado, nós não temos tintas profissionais aqui no Brasil, ou não tínhamos, né? Elas são direcionadas ao estudante, né? Tem essa diferença nas tintas óleo, não tem? Tem. Tem várias razões, mas sobretudo a quantidade de pigmento, né? Porque como o pigmento é muito caro, e nem todo mundo tem a mesma necessidade de permanência, né? Então, as tintas que a gente tem aqui, elas visam um público amplo, né, de pessoas que pintam e que não necessariamente estão preocupadas com a qualidade da tinta de uma maneira profissional. Eu entendi. Mas assim, até então, as marcas brasileiras nacionais que temos no mercado, nas papelarias, nas lojas de produtos, elas são voltadas para o público, vamos dizer assim, entre aspas, amador, né? Ela não foi... Não tem a consistência profissional, né? Exatamente, porque como é um mercado difícil, eles procuraram abranger o maior mercado possível, né, o maior número de pessoas possível, e fazer uma tinta que tivesse uma qualidade legal, mas que fosse para o público de fato amador, que pratica pintura de uma maneira sem ter um compromisso mais profissional mesmo. E na verdade todas as marcas tinham esse perfil, tem aí algumas, né? E todas com esse perfil. Pode falar, Bruno. Eu acho que vale dizer também, assim, que quando a gente, né, eu acho que o Rafa falou tudo aí, e você também, quando diz que no mercado brasileiro as tintas são consideradas estudantes, né? E o Rafa colocou essa questão da pigmentação, né, que caracteriza. E a nossa ideia era justamente fazer uma tinta muito pigmentada. E por conta também, enfim, da crise econômica, da alta do dólar, né, o acesso às tintas importadas, profissionais ou premium, está ficando cada vez mais raro, mais difícil, tanto para comprar quanto a própria importação. Então a ideia era um pouco a gente conseguir fazer uma tinta de alta qualidade, com um preço bom, né, uma tinta para ser uma tinta democrática, popular, né, e fazer essa comercialização via Instagram, né, via mídias sociais. Pra gente entrar depois com os dois pés no assunto tinta óleo, fábrica, vamos traçar uma linha do tempo aqui, vamos conversar um pouquinho sobre vocês. Como é que vocês se conheceram? Se apresente como artista plástico, o que vocês fazem? Trabalham com pintura, o Rafael já falou aí, há 15 ou 16 anos, se eu não me engano. Conta um pouquinho aí como é que foi essa descoberta. Vocês estudavam juntos? Não, a gente tem uma idade parecida. Eu cresci em Biúna, tá. E vim fazer a universidade em São Paulo. Aí eu fiz o curso de artes plásticas na ECA e me formei em 2006. Eu entrei em 2003 e sempre tive uma prática de pintura e de desenho, mas não tinha tido uma formação, um contato com arte contemporânea. Era mais uma coisa de história em quadrinhos e livros de história da arte, né? Nunca tinha ido num museu. Então,
foi via universidade que eu conheci artistas e professores. Certo. E depois da formatura eu acabei, por circunstâncias, me encaminhando nessa carreira. E o Bruno eu conheci nesse mesmo contexto, que era um momento do Brasil muito bom, que estava crescendo muito e que tinha um mercado de arte surgindo e que jovens pintores encontraram um espaço e possibilidade de seguir profissionalmente, né? Uma coisa que era muito difícil antes e que naquele momento se tornou um pouco mais ampla, né? Aí eu acho que eu conheci o Rafa, né? Eu vou indo de frente para trás, né? Tá. Acho que deve ter sido mais ou menos em 2005, 2006, talvez um pouco por aí. E eu acho que ele falou uma coisa interessante, porque a gente tinha amigos em comum, e justamente desse contexto, assim, de uma pintura nova surgindo ali aqui em São Paulo. Então, era bastante gente que começou a pintar, e dentro desse meio, né? E aí foi um momento muito, enfim, importante, assim, de fazer interlocução com gente que está começando, pintando também. E aí a gente chegou a morar junto durante, eu acho que 2 anos, 2 ou quase 3 anos, em Ibiúna. Eu morei junto com o Rafael, junto com outros artistas, o Wallace Massuco, a Sofia Borges e a Ana Prata. A gente morou lá. Então a gente foi criando uma intimidade de arte, uma amizade, que também proporcionou, assim, da gente, nesse momento, né, foi um longo caminho também. A gente falou sobre criar a tinta algumas vezes, né, primeiro para fazer pra gente, até a gente decidir fazer uma tinta também para poder atingir outros artistas, né, demorou um tempo. Mas a minha formação também foi em artes plásticas, né, eu fiz Santa Marcelina, antes eu tinha feito fotografia no Senac, mas o meu interesse pela foto sempre foi um pouco mais pela história da fotografia, história da imagem, né? E eu tive uma formação muito importante trabalhando em instituição, né, cultural. Trabalhei durante 7, 8 anos no Instituto Tomiotaki, onde eu comecei ali como educador, depois fui professor, pesquisador. Então eu tinha um contato com outros artistas, com os artistas vivos que expunham lá, com curadores, com a produção, né, com a montagem, que me deu uma experiência bem ampla, assim, do meio de arte na cidade de São Paulo, né? E eu fui criado em Caçapava, assim como o Rafa, nós dois somos do interior de São Paulo, né? Certo. E eu vim para São Paulo com uns 16 anos para estudar, e aí descobri no caminho que queria ser artista, né? Mas já tinha experiência com pintura desde pequena, essa coisa assim de fazer cursos já desde criança, 8, 9 anos. Mas isso ficou meio adormecido, assim, até os 19, mais ou menos. Então, dos 10 aos 19 eu não pintava. Aí eu voltei a desenhar, ter esse interesse por arte. Ô Bruno, você se considera um artista... Que escola que você meio que segue? Porque, assim, tem coisas que a gente fala, é contemporâneo. Mas contemporâneo é o que está acontecendo agora, né? Às vezes não tem nomenclatura. Que escola que você acha que você mais seguiu ou se inspira? Olha, eu tive algumas influências, assim, ainda tenho, eu gosto muito de ver pintura, mas, assim, primeiro, assim, acho que tem uma escola paulista mesmo, de São Paulo, assim, de uma pintura moderna contemporânea, né? Tá. Como, sei lá, o Volpi, o Paulo Pasta, Rodrigo Andrade, Sérgio Sister, né? São artistas que eu acompanhava nessa fase de formação, depois passei a conhecê-los, ficar próximo. Mas eu sempre gostei muito da pintura moderna, francesa, impressionismo, fauvismo, as escolas, né? Os ismos todos ali. E a pintura americana também, do pós-guerra, né? Expressionismo abstrato, enfim, pintura alemã, contemporânea também, né? Sigmund Polk, Jorge Baselitz. Então, assim, é uma mistura de referências, assim, mas eu acho que seria mais adequado, assim, se fosse para classificar, né? Uma pintura... que tem a ver com esse tempo, uma pintura moderna para contemporânea, dos anos 50 também para cá. Tipo não saberia categorizar. Pós-moderna que na verdade, né, cara, nós ainda não sabemos quais são as nomenclaturas que vão dar para essa pintura dos anos 90, anos 2000, daqui a 30, 40 anos, né? Porque isso aí, raramente na história da arte, acontece de
no momento que tá vivendo, o cara já fala, isso aqui vai ser taoísmo. Vai ser, então, assim, é meio complicado, né? E eu acho também que a gente vive... Eu acho que o modernismo, né? Se você pegar o Van Gogh com o Gauguin, com, enfim, o próprio Matisse, ou ir pegando Cézanne ali, eles têm muitas diferenças entre eles, né? Sim, lógico. Né? E eu acho que essas diferenças, assim, de uma liberdade de escolha, de opções também, né? Hoje você tem muita pintura, tanto de observação quanto de modelo, seja da história da arte ou né, enfim, que venha do cinema, da televisão, da fotografia. E eu acho que hoje a gente vive um tempo onde as possibilidades da pintura são muito amplas, né? Eu e o Rafael mesmo, a gente tem muitas diferenças na pintura e tal, mas a gente tem uma conversa muito boa sobre pintura, é muito bom quando um vê o trabalho do outro, escuta o outro, né? E é uma, digamos assim, né, dentro da própria pintura chamada contemporânea, que seria um pouco qual a gente está incluído, certo, nessa categorização, né, um pouco mais para localizar, existe muita diferença, né? Então, acho que tem aí alguma coisa que vem também da pintura moderna, que é a possibilidade de pintar diversas coisas, né? Uma liberdade da escolha, né? E isso convivendo junto com a história anterior, né? Com a história dos grandes mestres, tudo. Rafael, você tem aqui umas fotos aqui que você mandou, que deve ter sido alguma fotografia de alguma técnica que você usou nos equipamentos e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Não, são fotos de pinturas mesmo. Isso é uma pintura. Na verdade, o que acontece, eu vim de uma tradição também, eu tive um professor muito importante chamado Carlos Fajardo. Tá. E em São Paulo também tem uma escola de arte conceitual muito importante, certo, assim como uma escola de pintura. E eu vim dessa influência e... certo. Nesse caso, é uma influência muito grande da escola alemã de pintura. Gerhard Richter, do Polk, de uma série de pintores que começaram a pintar imagens, como tiveram vários ao longo do século XX, certo, com um certo rigor, fazendo uma espécie de transposição só de imagens que já existiam para a pintura e transformando isso na própria como linguagem, né? Entendi. Então, esse foi o momento da minha carreira em que eu trabalhei muito sobre esses parâmetros, vamos dizer assim. Dá um efeito ótico, ele chega até a incomodar, né? Você começa a tentar entender o que é, né? Ele é fora de foco, porque eram frames de vídeo, né? De umas câmeras institucionais. E aí tinha essa questão de pintar fora de foco mesmo. Então, elas têm uma presença estranha, porque elas ficam meio uma ambiência, assim, você não consegue entender qual que é a natureza daquela imagem também, direito, exatamente. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que quando um artista, né, eu acho que o artista nasce artista. Se ele é amador ou profissional, é ele que escolhe na carreira. Quando o artista ele resolve estudar uma faculdade Y, X, ele entra no mundo mais contemporâneo, conhece vários outros artistas, várias escolas, e a cabeça abre para várias técnicas para o mundo que talvez lá na adolescência ele achava que era preto no branco, né? Que era só pincel, tela e acadêmico, ou pincel, tela e modernismo. Então, acho que começa por aí, né? Não, eu acho que é exatamente isso. O que acontece é que você conhece um repertório e aí você percebe que você sabia muito pouco, né? E que existe um universo de trabalhos, de pesquisas, e que você pode brincar, pode jogar com todas elas. Então, é maravilhoso quando você se liberta, vamos dizer assim, do seu próprio repertório e começa a olhar o trabalho das outras pessoas e conhecer esses outros universos, né? E acho que para mim foi bem esse processo que você descreveu. Na adolescência, fazia sempre uns desenhos parecidos, sabe? E aí depois você vai conhecer todo um universo. A primeira coisa que esse professor falou para mim ele dava uma aula de desenho, né? Que desenhar era tudo, né? Desenhar é
como você abre a janela, como você organiza os objetos. Então, de fato, abre a cabeça. E foi na faculdade que vocês tiveram o contato com a fazer tinta, a experimentação, pigmento, óleos, aquela maçaroca? Foi na faculdade? Para mim foi porque eu estava muito, muito duro e queria fazer umas pinturas grandes, né? E aí foi quando eu fiz as primeiras tintas, assim, que esse professor me recomendou um lugar para comprar pigmento e eu fiz minhas primeiras experiências, assim, com tinta. Depois que eu consegui ganhar um dinheiro e comprar as tintas, eu nunca mais fiz. Acabei voltando a fazer depois. E você, Bruno? Não, o Rafael tem uma experiência de fazer tinta, como ele falou, assim, desde a faculdade, né? Eu fui começar a fazer tinta há muito pouco tempo, porque eu estava passando por um momento dentro do meu trabalho que eu sentia necessidade de experimentar outros materiais, outros tipos de vernizes, outro tipo de preparação de tela, e queria também trazer um elemento cromático mais forte, né? Eu estava saindo de uma fase do trabalho onde a paleta era muito cinza, preta e branca. E então eu comecei primeiro a misturar muita cor e comparar as cores das marcas. Eu fiz um caderno de cor, sabe, assim, super metódico, que escolhia 3 primárias, 3 secundárias e branco, e ia misturando elas com 6 tipos de vermelho, depois 6 tipos de azul. Então eu queria me aproximar da cor. E aí isso me levou aos pigmentos. Então eu comecei a comprar potes de pigmentos importados, em caso de material de construção, material de arte, e comecei a testar um pouco, mas não levava assim, comecei a estudar um pouco, via que era possível de fazer, mas também não tirava assim um tempo e tal para preparar todo esse material, porque eu também eu ainda preparava muito a tela, gostava de fazer a cor, guardar a cor em quantidade. Então tinha uma experiência de fazer tinta, mas não como o Rafael, né? E o Rafael, ele em 2018, se eu não me engano, ele começou a fazer branco, e eu fui a primeira pessoa que comprou dele o branco. Acho que foi uma das únicas, né, Rafa? Na verdade. Eu fui o único que teve coragem. Mas e aí? Vocês se conheciam? Rafael começou a fazer umas cores para ele, aí começa a vender primeiro para os amigos, é isso? Não, na verdade eu comecei a fazer branco e porque eu usava muito branco. A maioria dos pintores usa muito mais branco, né? E aí acontece que eu pensei em fazer o branco. Eu lembrava dessa experiência que eu tinha tido anterior, né? E o Bruno, na verdade, até tinha uma experiência material mais ampla. Eu pintava de uma maneira muito pouca relação com a tinta. Mas aí eu me aventurei a fazer o branco e o Bruno foi o único que topou usar e pintou, e as pinturas estão aí. E foi num momento assim bastante ainda sem saber direito, nem tinha lido muito sobre, e o branco, na verdade, é das cores mais difíceis. Isso eu não sabia, né? Mas é complicado de fazer. E Jaime, você perguntou, né, como é que começa, né? Vai vendendo para os amigos e tal. Na verdade, o começo da Jolis foi um pouco esse branco do Rafa. E aí, começo do ano passado, eu procurei ele, porque eu fazia parte de um grupo de coletivos que atua na cidade de Tiradentes, na Zona Leste, e a gente estava mandando um edital para o Fomento. E eu era o responsável por fazer um plano de artes visuais desse coletivo, né? Que chama Afoxé Oriodara. E era um projeto amplo, com várias frentes e tal, e uma das coisas que eu pensei que seria muito legal de ter no projeto era justamente um ateliê de produção de tinta, porque a gente já tinha uma experiência num ateliê lá em Cidade de Tiradentes, e onde o pessoal estava cada vez mais animado em mexer com tinta, óleo e tal, né, porque a galera é um grupo que faz muito grafite e picho, e aí usa mais também tinta de parede, souvenir e tal. E aí a gente começou a mexer com óleo, só que aí o preço da tinta óleo era muito, muito caro e tal. Eu procurei o Rafa, falei, Rafa, você topa fazer parte desse projeto? Se a gente ganhar, a gente vai lá e dá umas oficinas de tinta a óleo e tal.
Aí ele falou, top. Eu falei, então me ajuda a levantar aqui as coisas que precisam, né? Para fazer tinta a óleo. Então daí ele foi falando aonde ele comprava as coisas, o que precisava, tal. E aí passou, acho que um mês depois disso, eu fui para Ibiúna visitar ele. E ele falou, cara, vamos fazer umas tintas pra gente? Eu falei, vamos embora, a gente já vai testando, se a gente ganhar o edital e tal. Aí mais um encontro, a gente já falou, cara, a tinta tá cara demais, vai ser muito difícil comprar, as pessoas vão ficar sem tinta, tá faltando cor nas lojas de material de arte, porque verdade, ainda tava... Verdade. 2020 foi horrível pra achar cor. O branco sumiu. Não tinha azul da Prússia mais, né? Aí a gente falou, cara, vamos fazer. A gente falou, vamos fazer. E assim, meio sem noção. E a gente achou que a gente ia começar a fazer e ia ser um pouco isso, assim, vamos vender para uns amigos e tal. Então a gente foi fazendo e aí a gente falou, puxa, a gente vai fazer isso mesmo? Porque demorava muito e tal. A gente ainda fazia muito mais artesanalmente do que a gente faz hoje. A gente começou com basicamente, né, uma batedeira de bolo, uma faca de manteiga e um rolo de macarrão, sabe? E esses foram os primeiros testes. Depois a gente aprimorou todas as ferramentas, né? E aí a gente procuramos uma meia dúzia de pessoas, amigos próximos, e falou, cara, se a gente fizesse uma tinta e tal, vocês acham que vocês comprariam e tal? Aí o cara falou, não, compra agora para experimentar. Aí a gente viu que ia dar certo, assim, do ponto de vista de fazer em uma escala maior, em larga escala, né? Bom, a gente é muito pequeno para falar em larga escala, mas nosso tamanho já é pra gente, né, Rafa? Porque começou assim. Aí a gente foi procurar ler, procurar entender como é que fazia e foi encontrando pessoas nessa trajetória que foram pessoas que tinham conhecimento muito maior que a gente, que foram ajudando e dando assim dicas, indicando caminhos. Pessoas assim, entre pessoas que estudam isso, que trabalham com isso, até pessoas dentro dos nossos fornecedores. A gente foi encontrando pessoas que sabiam muito mais do que a gente sobre esse processo e que foram sendo fundamentais para a gente começar a, de fato, fazer uma tinta mais profissional. E a gente ainda está nesse processo, né, de aprimorar. A tinta tem ficado cada vez melhor e a gente gostou muito, achou um puta tesão até pro próprio trabalho de pintor, né? Toda essa pesquisa. Pode-se dizer então que vocês estão na fase beta da fabricação de tintas, né? Depois aí ainda vai... Vocês estão ainda, assim, melhorando cada vez mais, né? Não tá... O Bruno chamou a primeira fase uma vez de fase heróica, porque o negócio foi difícil. Agora a gente já tá numa fase mais... beta tá bom, achei bom. Beta legal, né? Não, beta é ótimo. A gente já tá assim, a gente conseguiu sistematizar as receitas, tem umas receitas, a gente sabe, os ajustes são mínimos agora. A gente tá com uma cartela de 20 cores, todas assim, sabe, poucas precisam, né, Rafa? O Rafa sabe os números da cabeça, eu acho que deve ser umas 3 ou 4 que precisam de um pequeno ajuste, porque quando a gente acaba de lançar, a gente faz um experimento e tal, e lança, aí a tinta em grande quantidade, dentro do tubo, tem todo um outro comportamento que a gente precisa observar. E aí já logo na segunda, terceira receita, a tinta já ficou perfeita. O Rafa, eu falei pra ele, né, assim, a gente começou fazendo tudo junto, era eu e o Rafa. Depois a gente precisou dividir os trabalhos, né? Porque daí começa a administração, a comunicação, a venda, fazer relatório, relação com o fornecedor. Então a gente foi se dividindo, hoje a gente tem uma equipe pequena, mas que já ajuda bastante, mas o Rafa é o coordenador da produção. Então o Rafa tem um contato diário, assim, ele é o nosso color man, né? Depois eu descobri que existe essa expressão e ele tá um craque já, assim, ele já consegue, ao ver o pigmento, pela experiência, saber a absorção do óleo, vai fazendo uns testes e, assim, a maioria das vezes ele acerta. Uma pergunta... E que ajuda a gente ser pintor também, né? Porque claro. A gente sabe mais ou menos o que a gente espera, né? De uma tinta. Quando eu comecei a pintar, eu cheguei a pintar óleo quando adolescente, mas quando eu entrei na vida profissional como artista plástico, eu pintei muito móveis e eu usava látex e corantes e eu me gabava porque eu falava que com aqueles 5, 7 corantes eu fazia qualquer cor no látex
E eu apanhava para fazer um azul cobalto, um azul escuro, porque aqueles corantes não chegavam, o látex branco ele come muito, enfim. Mas eu conseguia fazer qualquer cor naquela época. Então isso foi uma escola para mim. Quando eu voltei pro óleo, voltei pro acrílico, eu tenho muita facilidade de misturar cores. Eu vejo artistas com receitas mirabolantes para tom de pele. Você tem que usar o vermelho de cádmio claro misturado com amarelo, não sei o que lá. Eu falei, cara, mas se eu pegar esse vermelho aqui e misturar com aquele ali, eu chego nesse tom que esse cara tá falando aí no vídeo, entendeu? É assim, eu consigo resolver essa matemática de mistura de cores com muita facilidade. Pô, sempre fiz amarelo Nápoles misturando ocre, branco e mais uma cor lá e tal. Assim, pra mim foi meio que instintivo isso aí, né? Por isso que eu nunca me adaptei muito àqueles livrinhos que se vendia antigamente, curso de pintura Globo, que tinha lá o carmim não sei o que, com amarelo não sei o que, com ocre não sei o que, com terra de sombra não sei o que, você faz a cor de pele. Sabe, eu sempre saí fora disso e usava o que eu tinha na mão. Muito legal o que você está falando, Jaime, porque assim, existe... Eu sempre tive uma experiência parecida com a sua, no sentido de ter... Como eu comecei pintando pinturas abstratas, mas depois eu pulei para essas pinturas de imagem que eu tinha que achar muita cor, porque tem 1000 cinzas, tem 1000 vermelhos, porque é um frame de um vídeo. E eu fui pegando essa experiência. De vez em quando eu fazia umas pro Bruno. O Bruno falava, faz uma dessa aí para mim, tô querendo uma dessa assim. E eu tenho isso que você também tem, de olhar uma cor e já saber mais ou menos como é que faz. Pode ser com várias diferentes, né? Dá para você chegar. Mas uma coisa muito legal desse processo, para mim, no meu trabalho, foi ter descoberto características das cores, que é uma coisa que o Bruno já tinha sacado, entendeu? Então, assim, é claro que dá para eu fazer um azul da Prússia, é claro que dá para eu fazer uma série de tons, mas tem umas características dos pigmentos que realmente, de luminosidade, de transparência, que realmente não tem nada a ver com esse livrinho que você está falando, sabe? Exato. Mas mais uma coisa da característica do material que está sendo uma descoberta para mim como pintor, uma descoberta agora, depois de anos. Por exemplo, eu descobri o óxido de cromo verde, assim, né? E aí, quando a gente foi fazer, eu falei, pô, mas esse verde aí é tão fácil de fazer, como é que alguém compra um negócio desse? E eu fui descobrindo que esse negócio, o óxido de cromo verde, você mistura com as cores, e ele é uma cor maluca, cara, que ele realmente tem, entendeu? Qualidades, características que eu, antes, na minha paleta super restrita, não conseguiria, sabe? Só que como visualmente eu tinha a impressão que eu chegava em qualquer cor, eu não tinha essa visão antes de começar a mexer com o pigmento, sabe? De fazer a tinta. Você só vai descobrir que precisa de uma cor quando você usa a cor. Até lá você fala, nunca precisei. Exatamente. Isso que vocês estão falando é legal, assim, porque tem um valor muito grande na experiência, né? Tanto que o Jaime falou da experiência dele com a tinta quando pintava móvel, o Rafa também, uma paleta muito restrita, e acho que isso que o Rafa colocou dos pigmentos é uma coisa muito forte, a gente está curtindo muito isso, perceber a propriedade dos pigmentos que vão para a propriedade da cor, né, em termos de luminosidade, transparência. Mas o lance da experiência foi uma coisa que a gente tenta equilibrar muito, porque nos nossos estudos sobre assim, vamos procurar as receitas das cores. Certo. E é muito difícil, você pode pegar o Senini, o Manual do Artista, pegar a bibliografia alemã, italiana, entendeu? Assim, é difícil de achar, né? Porque, na verdade, você acha uma coisa, a gente foi lá, viu uma receita do Velázquez, descobrimos que ele usava talco na tinta, aí a gente começou a entender também os estabilizantes, quais eram os papéis dele, descobrimos também, né, que quando você coloca muito estabilizante, você tem baixa pigmentação, que é o que uma linha de estudante em geral faz. Mas a gente começou a estudar bastante também a história das cores, né, as características da moagem, da absorção do óleo, da concentração
né, das cargas, desses extensores, e isso é uma coisa constante, né? A gente tem uma parte do nosso trabalho, a gente foi dividindo em, acho que são 7 áreas, né? Uma que é pesquisa e desenvolvimento, que é o tempo inteiro a questão do aprimoramento da tinta, a questão do aprimoramento dos tubos, né? São informações que a gente precisa em algum grau ir anotando, sistematizando, para que justamente a gente possa ter pessoas que trabalhem com a gente, não fique tudo na nossa mão, porque a gente quer ter tempo para pintar, ter tempo para outros projetos, né? E eu acabei pegando muito essa parte dos estudos e tal, acho que pelo meu lado professor, o Rafa lê muito e tal, mas o Rafa teve que se dedicar muito na produção. E aí eu fui pegando, eu vou escrevendo os textos e tal, e ele vai editando comigo. E isso era uma coisa impressionante, que teve várias informações que eu consegui acessar depois com o tempo, porque foi entrando bibliografia nova, né? Pessoas foram indicando a busca na internet e tal, e eram coisas que o Rafa já tinha chegado antes pela experiência dele. Entendi. Então isso era uma coisa bacana, é um processo bacana também, sabe? Juntar essas duas coisas, a experiência com um estudo, né? Uma pesquisa. Meninos? E uma coisa muito legal, Jaime, da pesquisa que o Bruno desenvolveu, que a gente foi descobrindo sobre a história dos pigmentos, que tem a ver com a história da pintura, a pintura clássica, moderna, contemporânea, e que tem uma série de pigmentos novos, muito interessantes, orgânicos sintéticos, por exemplo, que a gente descobriu o que era, como funciona, e que a gente tem o desejo de conseguir fazer diferentes linhas e ir introduzindo, porque as pessoas acabam voltando para aquelas cores tradicionais, sabe? Então, as pessoas querem o vermelho de cádmio, a gente vai fazer, mas tem o vermelho 254, que você vai perguntar para a maioria dos pintores, ninguém sabe o que é, né? E que é uma coisa extraordinária, só que é uma coisa nova, né? Então, isso também é um trabalho que a gente está muito interessado em fazer, né? Entendi. Pessoal, seguinte, tem uma pergunta para vocês. Por que é tão diferente, né? Vamos começar a entrar no mundo mais da pigmentação. Por que é tão diferente um amarelo de cádmio de uma marca com o amarelo de cádmio da outra marca, um marrom Van Dyke de uma marca, um marrom Van Dyke de outra marca? Os pigmentos, teoricamente, não são os mesmos? Eles não têm a mesma origem? Conta um pouquinho pra gente. Bom, 2 exemplos legais você deu. O cádmio, ele dá origem a várias cores. Ele tem uma flexibilidade, vamos dizer assim, química, que ele, dependendo do processo que ele passa, ele pode ir tanto de um amarelo muito claro até um vermelho muito escuro. Então, depende da fábrica, da indústria que vai produzir ele. E então, ele não é um resultado sempre, não precisa ser um resultado muito parecido, porque depende de uma série de processos das máquinas, do composto químico que é utilizado. Então, pode ter essa variação, de fato, entendeu? No caso dos cádmios. No caso do marrom Van Dyck, por exemplo, aí no nome já é a resposta um pouco. O que é o marrom Van Dyck, né? É uma coisa de natureza histórica, cultural, né? Surgiu em algum momento, existia provavelmente algum pigmento de terra, eu não pesquisei tanto sobre esse marrom. Certo. E que numa região específica tinha lá um óxido de ferro natural que tinha aquela característica e que ficou conhecido como marrom Van Dyck, né? Gente, mas olha só, assim, eu fiz para quem não sabe, pessoal, eu já testei a tinta Diólise está aqui no canal, fiz uma comparação com a tinta mais conhecida, ou, na minha opinião, mais usada aqui no Brasil, que é a Corfix, em relação às pigmentações, mas eu também fiz uma comparação entre Corfix e Acrylex, e eu tive um susto muito grande quando eu comparei azul cerúleo de uma marca, azul cerúleo da outra, marrom Van Dyck de uma marca, marrom Van Dyck da outra. Parece que são cores... O marrom Van Dyck da Acrylex parece um sombra queimada da Corfix, vamos dizer assim, muito diferente. Então, as terras são as mais problemáticas, né, Rafa? Não tem, porque, vamos dizer assim, o Bruno me mandou um documento esses dias em que dizendo que não, e apesar de existir ainda as terras naturais na Europa, praticamente nenhum fabricante mais usa. Então são todas óxidos de ferro sintéticos.
Aí eles podem estar misturadas com um material, por exemplo, magnetita, que é um material que era usado de maneira mais tradicional para você chegar no pigmento da sombra queimada. Tá. Ou pode ser uma mistura entre o preto com o vermelho, com o amarelo, todos óxidos, que vão fazer infinitos diferentes marrons, né? Tá. Mas mesmo só o pigmento óxido de ferro vermelho, ele tem o natural, que pode ser infinitas terras diferentes, tá, como o sintético, que dependendo da temperatura da queima que acontece, ele vai ter um outro tom. Então vai depender do fornecedor, vai depender da quantidade de pigmento que coloca na tinta. Realmente, existem algumas cores que são quase que conceitos culturais. Por outro lado, existem algumas cores que são, de fato, fixas, entendeu? Então, o azul ultramar tem variações de azul ultramar, várias, tá, mas todas elas são muito próximas. O azul ultramar é mais ou menos sempre a mesma coisa. O de vocês bateu muito, muito parecido com o da cor fix, quando eu fiz a comparação. Sim, é um pigmento barato que você consegue encontrar e que tem algumas características que dificilmente você vai ver uma cor diferente da outra. Não vai ter isso, não vão ser cores diferentes, né? E você sabe que essa coisa do instinto, né? Eu sempre pintei com instinto e nunca estudei pigmentação, pó, nem nada. Aí eu sempre usei azul cobalto, eu adoro azul cobalto, e sempre que acabava o azul cobalto, pegava o ultramar e misturava com branco. E saía praticamente um azul cobalto aqui. Depois estudando, fazendo as comparações, falei, pô, mas tem o pigmento do ultramar ali e tal. Pô, você começa a entender esse universo da pigmentação, dá vontade de aprofundar nesse universo, né, cara? Por que o preto... Não, o azul... Pode falar. A gente ficou meio apaixonado, assim, por isso, né? Por esse universo dos pigmentos, é muito fascinante. E a nossa primeira dúvida lá no começo foi um pouco essa, assim, né? Quando a gente começou a entender os nossos fornecedores de pigmento, então a gente queria o laudo, e era laudo que a gente nem sabia ler, porque tinha um monte de informação química que a gente ainda está aprendendo a ler, né? Mas a gente queria conseguir ter documentado na minúcia, para entender desde, né? E aí a gente foi entendendo assim, puxa, mas será que os orgânicos sintéticos, por exemplo, né? Se eles são uma fórmula química, né? Que é uma modificação na cadeia de carbono com benzeno e tal, e você vai acrescentando outras coisas, se ele é uma fórmula química, qual é a diferença de e partindo do princípio que não tem adulteração, né? Partindo da boa-fé, né? Qual é a diferença de um feito aqui em São Paulo ou um feito na Alemanha? Então, como é que isso iria para parar na cor? Aí a gente descobriu que no universo dos orgânicos sintéticos, a coisa é mais complexa ainda, porque você falou do cádmio, né? Sempre foi um pigmento inorgânico, sintético, né? Foi sintetizado no século XIX, e apesar de ele existir em minérios, né? Em pedras naturais, só que é muito pouco, então a base é sulfeto de cádmio. Então, o que faz ele ser um amarelo limão de cádmio, um amarelo médio, ou um laranja, ou um vermelho? Aí pode ser infinito, depende da combinação do sulfeto de cádmio com sulfeto de zinco, por exemplo, no caso do amarelo-limão, né? Que aí ele é mais verdeado. Aí você vai escurecendo colocando selênio. Tá. Né? Então, aí, enfim, você tem várias gradações, né? E por mais que você tenha organizações internacionais que tentam pontuar, olha, existem a variação, tantas essas são as variações de pigmentação que tem. Enfim, na experiência do cara que vai fazer isso, o cara pode faltar um pouquinho, vai mudar o tom. E existem, assim, nem no caso que você falou do azul de cobalto. Azul de cobalto é muito caro. A gente vai fazer a partir da semana que vem para lançar em maio, é muito caro. Então, assim, a maioria absoluta dos azuis de cobalto que eu pude comprar na minha carreira como artista eram misturas, não eram azul de cobalto. Então, usa-se vários azuis para chegar no de cobalto, porque ele é muito caro. No de cerúleo então, também. Cerúleo também. Né? Cerúleo também. Existe um pigmento azul cerúleo, mas eu acho que eu nunca tive, porque você consegue fazer azul cerúleo com azul fitalo e branco, a mesma coisa que você estava dando. Então, assim, são questões que têm um pouco a ver
com a característica dos pigmentos, por exemplo, a questão da transparência, que permite essas misturas, e tem a ver com a questão de mercado, né? Então, assim, deixa eu ver se eu entendi, pessoal. Tô aprendendo com vocês aí. O pigmento, então, ele não tem aquela coisa fechada. O amarelo de cádmio é essa, como se fosse a cor Pantone, vamos dizer assim. É que essa cor é carimbada pela Organização Internacional, tem que ser essa. Porque, assim, quando eu fiz o teste com a tinta de vocês, o amarelo de cádmio da Corfix era muito mais puxado pro limão, pro claro. E o amarelo de cádmio tinha mais zinco. Era muito próximo do amarelo permanente deles, que era uma mistura de um monte de pigmento, né? Vocês trabalham com monopigmentação. Mesmo essa monopigmentação, o pigmento também ele já tem várias alterações nele, é isso? Né, depende. Por exemplo, os orgânicos sintéticos que o Bruno estava falando são cadeias de carbono e são moléculas grandes, é química orgânica. Então, são moléculas super complexas que, às vezes, a diferença entre uma cor ou outra é um arranjo das moléculas ou uma cadeia de carbono a mais. Então, são detalhes que produzem todas as cores, praticamente, nos orgânicos sintéticos hoje, entendeu? E só que é só carbono. Né? Aí, nos pigmentos orgânicos, inorgânicos sintéticos, que nem o cádmio, que nem o amarelo de cromo, que nem o azul ultramar, você vai encontrar, às vezes, um sal, entendeu? Que nem o sulfeto de cádmio, o sulfanato de cádmio, com outros sais, né? Por que o sal? Porque o sal ele é resultante de uma reação química e ele, como resultante, como uma coisa que sobrou, ele é mais estável. Ele já não reage, ele é o produto. Entendi. E o que a gente procura com o material da tinta é que ele seja permanente, estável, né? Que ele não volte a reagir, né? Então, por isso que foram chegando nesses produtos que são óxidos, né? Que é o processo de oxidação, que também é um produto, ou sais, né? Isso era toda a história inorgânica. Aí a gente chega no século XX e aí surgem esses pigmentos orgânicos sintéticos, que já é uma química muito mais complexa e que não são tão tradicionais quanto os antigos, tirando o azul fitalo e o verde fitalo, que foram os primeiros, mas são cores incríveis e que são caros, né? Mas que estão começando a ser introduzidas, né? Entendi. Esse mundo da química, da produção de tinta, ele é muito, vamos dizer assim, é quase como uma alquimia, né? É uma coisa bem escondida, segredos. Por exemplo, eu lembro quando eu era um pouquinho mais novo, né? Não tanto. Assisti um filme chamado Incógnito, que o cara fazia uma cópia do Rembrandt. E ele criava um quadro do zero, tal. Aí ele pegava uns bonequinhos lá de, não sei se era zinco, cobre, sei lá. Ele jogava vinagre, ele enferrujava, ficava um negocinho branco. Aí ele fazia aquela tinta branca. Cara, aquilo me arrepiou, velho. Aquele filme me arrepiou. Eu falei, cara, é assim que faz tinta? Eu não acredito, sabe? Tipo assim, claro que é Hollywood, não sei se é assim ou não, enfim. O pior é que o branco de chumbo é um pouco assim. Então, a gente recebeu a ligação, quando a gente começou essa história, a gente recebeu uma ligação de um pintor, por acaso vizinho meu aqui, certo. E que falou, olha, cara, eu fiz aqui o branco de chumbo e ele fez, através da receita medieval. E deu uma quantidade pra gente, a gente tem que fazer, tomar coragem de fazer, porque é muito tóxico, né? Tóxico. Mas são chapas de chumbo com esterco de cavalo e vinagre. Cara, e o cara fez, né? O cara fez. Vamos falar sobre... Pessoal, para quem só pega o tubo e usa, o que é a tinta? A tinta é o pigmento misturado com um aglutinante. Antes da tinta óleo, existiam outros tipos de aglutinante. Teoricamente, o pigmento foi mudando conforme o tempo, mas demorou séculos e séculos para fazer algumas alterações. Existia encáustica, têmpera, que é, sei lá, a prima velha do guache, sei lá. E aí surgiu
a necessidade de se criar uma tinta óleo. Segundo os livros, dizem que foi o precursor, foi o Van Eyck, né? Não sei se os livrinhos aqui, uns livrinhos que a gente compra no sebo pré-histórico. Sim, essa é a história tradicional. A gente encontrou um cara, um especialista chamado Rubens Matuk, que fala que já tinha na Pérsia, que já tinha em outros lugares do mundo. Falavam que os escribas já usavam o óleo e tal. Mas enfim, quem inventa é aquele que ganha fama, né? Aquele que postou no Instagram, aquele que postou no Facebook deles da época lá. Então, o Van Eyck lá misturou, deve ter sido inclusive uma coisa que deve ter dado errado e acabou dando certo, né? Deve ter sido uma experiência errada. Jaime, isso que você está falando da experiência de fazer a tinta, né? E também como é que ela chega pra gente, ela vem no tubos, né? Uma coisa que é muito legal que a gente se deparou é a consistência da tinta, né? Certo. Qual é a consistência da tinta a óleo, né? Aí a gente foi entender que, assim, essa tinta que você estava narrando, né? Ali de 1400, né? Do Van Dyck e tal, ela tinha uma consistência de uma manteiga, basicamente, né? Era pigmento e óleo, certo, né? Depois a gente foi descobrindo que tinha algumas cargas, né? Que são chamadas... Tem gente que chama de carga, outros sensores, espessante, estabilizante, né? Também a gente está usando agora estabilizante, porque é um pouco a função que a gente está dando para ela. Tá. Porque aí a gente foi ver que no Rembrandt, no Velázquez, né, na tinta desses grandes artistas, tinham isso, e a gente foi entender, lendo também, que a partir da Revolução Industrial, que calha de ser o mesmo período do impressionismo e tal, você consegue fazer uma quantidade de tinta muito maior e você também começa a introduzir mais essas cargas e tal, que eu acho que é um pouco para render a tinta, né? E ela deixa a tinta um pouco mais espessa. Essa consistência é a consistência que, pelo menos para mim, é a que a maior parte da tinta eu usei. Né? Depois eu comecei a usar outras tintas mais profissionais que eram um pouco menos espessas, né? Então, só te cortando, você está falando de espessa. A gente só descobre que uma coisa é ruim ou boa quando você testa outra, né? A vida toda eu usei Corfix, sempre fui fã das tintas Corfix e tal, mas tinha algo que me incomodava que eu não sabia o que era, tá? Então, se tem uma coisa que te incomoda e você não sabe o que é. Ela amarrava demais. E eu sempre tive que diluir ela, diluir. Você fica um ano com o tubo lá sem abrir, você vai abrir e você tem que ficar diluindo. É quase uma pedra saindo do tubo. Aí eu ia pra Acrylex, cara, aquilo parece aquelas margarinas, assim, que não tinha cobertura nenhuma. Cara, eu sempre fui, no começo da minha carreira, preconceituoso com essa coisa de tinta. Aí eu comecei, a ganhar uma graninha, comecei a comprar umas tintas importadas. A minha cabeça abriu, puf. Paguei 70 pau numa Rembrandt, cara. Um amarelo de cádmio da Rembrandt, paguei R$75 na época. Eu falei, vou comprar, sou louco e tal. Mas tem o porquê, a carga a pigmentação que aquela tinta tinha. Aí você pegava o mesmo amarelo cádmio lá, imitação da Corfix, não tinha, sabe? Parecia que você estava trabalhando quase com uma fluorescência, de tão pigmentado que tava a tinta. Aí no dia a dia não dá pra ficar usando tinta importada, porque são muito caras, e são muito caras mesmo. Não sei quando você pega uma promoção aí numa loja que deve ter algum produto com data de validade, e isso eu já vou perguntar uma coisa pra vocês daqui a pouquinho. Aí você compra lá um tubão de 120 por R$30, você aproveita. Mas eu sempre tive essa dificuldade. Com o tempo, né, eu fiz um teste entre Corfix e Acrylex, eu perdi um pouco esse preconceito, porque você começa a usar a característica da tinta. Por exemplo, a Corfix ela é empedrada, ela é muito dura. Só que ela tem uma ótima cobertura. Só que assim, para esticar numa tela, você não vai vir com um pincel de cerdas molinhas e conseguir esticar aquela tinta. Não vai conseguir. Já a Acrylex você consegue, porque ela é bem manteigada, bem molinha. Só que aí você vai ter que esperar secar e dar outras mãos, porque não cobre. Eu tenho uma tinta aqui de vocês aqui que eu testei, que é o vermelho Naftal. Não sei se é assim que pronuncia. Mas ele me lembrou muito... Não sei se é ele, né? Eu acho que é ele que me lembra muito o Terra de Sena Queimada. É ele, não? É o vermelho óxido de ferro. Vermelho óxido de ferro, que me lembrou muito Terra de Sena Queimada. Aquela consistência
entre todas que vocês me mandaram, eu achei a perfeita. O branco eu achei um pouquinho mais amanteigado que aquele vermelho. E o mais duro de todos que eu achei, na minha opinião, foi o Ultramar. O Ultramar eu achei bem duro de sair do tubo. Como é que é para vocês manter a qualidade? Por exemplo, vocês fizeram um lote lá, um balde. Imagina, você falou da batedeira, você fez um creme de vermelho lá. Aí você encheu lá, deve ter alguma máquina que enche tubo, né? Você encheu lá não sei quantos tubos lá, 300 tubos. Aí você vai ter que fabricar mais vermelho, mas você tem toda uma receita como se fosse o bolo. 200 gramas disso, não sei o que disso, espessante. O problema, Jaime, quando a gente começou, a gente fazia a moagem na mão, né? Tá. Então, depois de um tempo, a tinta, ela muda, né? Então, a gente botava dentro do tubo e a gente sabia que daqui a um mês a tinta ia estar diferente. E então, esse ajuste, ele era um ajuste que se dava no tempo. Então, por exemplo, fazia uma receita, guardava um tanto de tinta, daqui a um mês eu tirava ela do tubo, como é que ela tá indo, né? Tá. Para eu ir ajustando essa consistência. Depois que a gente conseguiu o moinho, a tinta já sai do moinho, como a dispersão do óleo é muito mais perfeita, tá, ela já sai do moinho muito mais parecida de como ela vai envelhecer, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, ela dentro do tubo, dependendo do material, ele muda. Então, por exemplo, fico feliz que você falou do vermelho óxido de ferro, porque essa é uma tinta difícil, porque é óxido de ferro, é pesada. Ela é mais pesada do que o óleo. Tá. Então, se você termina de fazer ela pode estar com a consistência super firme. Tá. Quando você, daqui a um mês, a tendência dela, porque a nossa tinta é muito pura, é que esse ferro se separe um pouco do óleo, porque ele é mais pesado. Então, que ela fique com uma consistência mais líquida. E para você acertar, então, a quantidade de óleo correta, para ela ter uma consistência que fique no meio, que nem a gente está falando, nem tão líquida, nem muito firme, é uma coisa que vai tempo, e a gente tá nesse processo ainda, na verdade. E então, essa dificuldade, desculpa, Rafa, te cortar, só para complementar, essa dificuldade, Jaime, de conseguir achar uma consistência semelhante para todas as cores, ela é esse tempo que o Rafa está dizendo, porque cada pigmento tem um peso, tem um tamanho de partícula, tem uma absorção de óleo e reage à dispersão do óleo e o tempo de uma forma específica. Então, imagina só você que a gente precisa chegar numa consistência Joles and Joles, que é o que a gente está indo atrás, obsessivamente e tal, só que cada vez que a gente lança uma cor, a gente vai ter que observar ela, né? A gente já está fazendo as cores antes, já estamos conseguindo observar antes, mas mesmo assim tem um tempo de... Então, você deixar todas as cores semelhantes é um trabalho que... Né, Rafa? E por exemplo, se você pensar numa tinta industrial de uma qualidade não tão boa, você vai achar todas as cores, mais ou menos, daquela marca, parecidas, né? Porque Sim. O que tem mais é espessante. Certo. Então, o material tem a mesma característica, que a maior parte do material dentro do tubo tem uma mesma característica. E aí o diferencial, do ponto de vista de densidade, de comportamento, que é o pigmento, como ele é minoritário, vamos dizer assim, a tinta fica na consistência do espessante. Tem uma consistência semelhante, que é a consistência do espessante, né? Entendi. Então, isso é difícil. E também, assim, que nem você falando da Corfix. Corfix, ela, para o público que ela pretende atender, ela faz um trabalho muito bom, eu acho. E ela consegue ter eles conseguem ter uma quantidade de pigmento proporcionalmente ao preço e a cobertura, que é legal, tá ok, vamos dizer assim, dentro do que ele se propõe. E isso já como é que se chama? Entender, por exemplo, quanto de espessante cada pigmento comporta, que é diferente, porque cada um tem uma capacidade de tingimento, vamos dizer assim, né? Mas são anos e anos
de tentativa e erro, que já deve ter, já virou até, já é computador já, né? Que já deve derramar lá a quantidade de produtos para poder bater do mesmo jeito. Toneladas, né? Para poder entubar, então sai sempre do mesmo jeito. E ainda assim corre o risco de... Uma vez eu peguei uma época aí acho que 2018, 2017, o terra de cena queimada deles e o terra de cena natural tinha a mesma etiqueta. Era a mesma cor a etiqueta. Eu vivia catando terra de cena natural, achando que era terra de cena queimada, colocava na paleta, eu ia pintar a terra de cena natural. Eu uso muito a terra de cena queimada, porque eu faço muito rostos indígenas, rostos mais queimados, né? E a etiqueta estava errada. Quer dizer, até uma empresa grande corre o risco de ter uma série com etiqueta errada, talvez até com cor errada. Já aconteceu também de você ficar 1 ano sem mexer na cor, você vai abrir, sai aquela tonelada de óleo e a tinta empedrou. Então, acontece, né? Acontece. Ô Jaime, está falando das terras, né? A gente já tem desde o começo, mas agora, daqui a pouco a gente vai conseguir começar isso. A gente sempre teve muita vontade de fazer uma linha da Jolies de pigmentos naturais de terras brasileiras, né? Porque a gente sabe que no Brasil, o Brasil tem 20% do óxido de ferro do mundo está no Brasil, né? Em Minas Gerais, Pará, Piauí, e a gente está agora, hoje mesmo, ontem a gente conseguiu pegar 2 amostras de um amarelo, que eu acho que é um amarelo ocre, e um vermelho óxido de terra natural. Então a gente tem muita vontade de desenvolver essa linha, né? Vamos ver se a gente consegue chegar em umas 5 cores, talvez um pouco mais, mas a gente vai lançando mesmo assim. E a diferença de uma terra natural para uma terra sintetizada é o que o Rafa estava falando da transparência, né? Se você vê essas terras de siena, que tem o índice de cor lá, né? O PR101, o PY42, elas têm mais cobertura, né? Elas são mais opacas. E as naturais são mais transparentes. Eu peguei uma terra de cena queimada, importada. Pô, eu me decepcionei porque eu tô acostumado com uma terra de cena que cobre. Eu peguei uma terra de cena, se eu não me engano, não sei se é da Winston Newton. Cara, não tinha cobertura nenhuma. Eu falei, cara, como é que eu vou usar essa cor? Não sei usar essa cor, não sei. Ela deve ter uma função, alguém usa, deve ser maravilhosa, mas pra mim não, eu tô acostumado com terra de cena que cobre, né? Eu perguntei para vocês sobre validade de tinta. Por força da lei, todos os produtos industrializados têm que ter uma data de validade, né? Tem que ter o vencimento. Há 5 anos, 4 anos, 3 anos. Tinta óleo perde validade? Então, depende muito de como ela está acondicionada, né? Então, você vai pegar a tinta... De vez em quando cai na nossa mão, por exemplo, de alguém que morreu, de alguém que o pai morreu, que dá uma caixinha de tinta antiga, muito antiga, coisa de 50 anos, 60 anos. Aí, dentro dessa caixinha, você vai espremer as cores e aí você tem 2 lá que estão perfeitas, vamos dizer, e o resto secou. Então, depende muito de como que aquele tubo está fechado, de que pigmento que é, mas é uma coisa assim, que pode ter um prazo, se tiver fechado a vácuo, é uma coisa que tem prazo infinito, né? A princípio não estraga, porque tudo inerte ali, né? E isso, né? Acho que foi a Winston Newton a primeira a inventar um jeito de armazenar tinta, né? Antes você armazenava em bexiga, né? Em tripa, enfim. Dessa parte industrial, né? Assim, foi desenvolvendo o tubo e a gente estava estudando isso também e parece que o tubo de alumínio, né? Ou antes era, acho que estanho ou cobre, ele ainda é o melhor jeito de armazenar para durar, né? E uma outra coisa que a gente está descobrindo também é que agora a gente está num processo de desenvolvimento de um tubo menor, né? Então a gente está procurando as indústrias de tubo brasileira, tentando desenvolver esses tubos, né? E também trocar o nosso tubo, que o nosso tubo ele é um tubo de farmácia, né? Mas ele tem a função de armazenar tal, perfeita, porque ele tem um verniz por dentro, né? Você tem um verniz dentro do tubo, e isso também ajuda a não oxidar, né? Enfim, a não ter nenhum tipo de reação, né? Vocês falaram sobre ganhar, né? Há uns anos atrás, 2015, sei lá,
um amigo meu falou, olha, tem uma mansão aqui que o pessoal tá vendendo tudo, e lá tem umas coisas de pintura. Aí eu fui na mansão, cheguei lá, era um ateliê muito lindo, tal, cheio de, sabe, claro, fazia 10 anos que a artista daquela mansão já tinha morrido, aí o último morador lá também tinha falecido. Falou assim, você quer comprar tudo isso aqui? E eu olhei umas latinhas, parecia uma latinha de café, da Wilson Newton, com uma tampinha no meio. Era um verde musgo, clarinho, alguma coisa assim, cor da latinha. Todas enferrujadas. Devia ser dos anos 60 e tal. Eu abri um pigmento maravilhoso, um amarelo maravilhoso e tal. Fechei rapidinho, falei, puta, tudo pigmento. Levei pra casa. Comecei a olhar como que é, né? Ferramenta certa na mão errada. Comecei a olhar aquelas latas, um azul maravilhoso e tal. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre pigmentação e tal. Vi aquela coisa do tóxico e tal. Me deu a louca, eu joguei tudo fora. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, eu peguei um azul uma vez, eu fiz um quadro com aquele azul, misturei no cobalto que eu já tinha, e ficou um azulão tal, ele ficou bem areado, tal, pastosão. Falei, cara, e se isso me fizer mal, cara? Eu comecei a pensar, né, Falei, eu comprei, o que eu queria comprar mesmo era cavalete, outras coisas lá, aquilo lá veio no lote, eu acabei jogando fora, me arrependi muito, depois eu fui fazer faculdade, vi sobre pigmentos e tal, me arrependi de ter jogado fora, mas a minha esposa falou, alguns estavam empedrados porque pegou umidade, mas minha esposa falou, isso aí vai te dar algum problema de saúde e tal. Eu acabei jogando fora, né? Mas, enfim, é uma das experiências que eu passei também com... Muito boa. Não, e claro, tem uma série de pigmentos que são tóxicos mesmo, outros não são, né? Mas tem alguns, quem não a gente sabe, né, no leigo, você imagina que você cata um tubinho de tinta, ele já vem, sei lá, esse já foi tratado, esse não é tóxico e tal. Imagina você mexer com um pó de pigmento, aquilo lá você respira mais fácil, eu acho. A gente passou por esse processo, né, Rafa? Assim, né, de tentar entender muito sobre a toxicidade de cada pigmento. A gente ficou um pouco assim, antes mesmo de começar, isso foi um fator que a gente falou, cara, será que a gente faz? Né? Porque aí a gente começou a estudar isso, a ver, né? E a gente foi descobrindo que tem uns que são tóxicos, tem outros que não. Em geral, assim, é melhor não ter contato com nenhum, porque até os que não são tóxicos pode te dar coceira. Eu tive um problema de dermatite, mas foi com secante de cobalto, né? O secante de cobalto eu usava muito e me deu uma dermatite que demorou uns 15 anos para poder sumir a dermatite. Bom, acredito que tenha sido ele. A maioria das pessoas usa terebintina, que é um puta veneno, né? E que muita gente tem alergia e tal, mas que faz muito mal. Eu uso querosene inodoro, mas não tem nada... Eu sempre usei querosene também, mas também... Mas tem seu grau de toxicidade, né? Eu acho que só a água mesmo, tinta acrílica, teoricamente, que não vai fazer mal, no caso. Só em excesso a água, né? Que também não pode. Você vai se afogar. E vamos falar do futuro, meninos. E aí, qual que são os planos para o futuro da Jolys & Jolys aí? Vai fazer tinta acrílica? Vai ficar só no óleo? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente começou, a gente falou com uma restauradora especialista em tinta acrílica. A gente não sabe se vai fazer tinta acrílica no futuro. Outra coisa, outro material, quem sabe? A gente pensa em bastão e tal, mas acho que agora, né, Bruno, a gente está pensando em completar a cartela de cores, assim. Até o final do ano, conseguir lançar pelo menos umas 40 cores, e aí depois a gente... E essa questão dos tubos, talvez conseguir ter um tamanho menorzinho também, muita gente pede, né? E planos a gente tem vários, né? O pessoal falou, você está falando em tubo, eu fiz a demonstração, e o pessoal que está acostumado com tinta não profissional, né, estudante, está acostumado com preço, né? Comparando as tintas de vocês colocam elas no mesmo patamar das profissionais importadas, porque se for comparar no mesmo patamar, o valor de vocês está abaixo das importadas, ou não? Sim. Não, sim. A gente, inclusive, assim, a gente tem bastante tinta. Então, assim, a gente faz as nossas tintas e a gente vai lá ver do lado de uma Gambling, de uma Rembrandt,
do Michael Harding. A gente está sempre, inclusive para entender essas características das tintas importadas que a gente gosta, né? A gente até tinha um dos nossos planos era pegar uma tinta dessa, né, 2, 3 e levar para um laboratório para entender o que tem nas tintas, né? Entendi. Isso acabou que a gente não fez ainda, não sei se a gente ainda vai fazer, porque a gente está conseguindo, né? Não, eu vou ser sincero para você, Jaime, assim, eu já tive, o Bruno tem uma coleção de tinta, assim, ampla, mas eu comprei já ao longo do tempo tintas de diversas marcas, assim, tem várias cores que a gente está fazendo que eu nunca tive uma tão boa, mesmo da linha mais profissional, entendeu? Nunca tive certos vermelhos que a gente está fazendo, o violeta que a gente acabou de fazer, eu nunca tive. Entendi. Nunca tive. E assim, também pagando o preço que a gente pagou no pigmento, dá para entender por que é tão difícil. Pigmento de mais caro. Porque assim, vocês devem comprar uma quantidade, vai lá, vou chutar, vamos brincar aqui. Vocês compram 100 quilos, a Corfix compra 3 toneladas, né? Então, óbvio que eles vão pagar uma porcentagem bem menor e vocês vão pagar um valor de mercado. Mas a Corfix... eu não sei onde a Corfix compra, assim, mas a gente está comprando de umas indústrias grandes e que a gente está conseguindo um bom preço, apesar de não ser uma quantidade tão grande. Não, por mais que ela compre bastante, quanto de violeta, dioxazine a Corfix vende? Eu acho que ela nem produz essa cor. São grupo 4 e ninguém paga, é caríssimo as tintas mais caras. Então ela não compra tantos quilos assim, ela vai pagar um preço semelhante ao nosso, e mesmo lá fora, eu tô falando, entendeu? Mesmo as tintas lá de fora, é muito caro, e é um pigmento muito forte. Então, a quantidade que o cara precisa pôr dentro do tubo para você achar que tá incrível, ele pesa na balança e ele chega à conclusão que essa quantidade tá boa. E aí, quem que vai conseguir olhar, por exemplo, pegar uma tinta em que pura, né? E aquela quantidade que ele pôs e ver diferença, é muito difícil. Vai ser uma diferença que você vai perceber assim nas misturas, que você vai perceber com o passar do tempo, né? Então, de fato, a gente está muito feliz de conseguir fazer certas cores que a gente nunca tinha tido, né? Na mesma qualidade. Um pintor. E a gente tem tido retorno de alguns pintores, né? Em relação a isso, né? A Marta Werneck, que é uma professora da UFRJ, ela fez um teste em comparação com cores importadas. E ela deu um retorno super bacana pra gente, né? Professora de pintura da UFRJ e estava nessa pilha de testar para comparar e tal. A gente tem tido retorno muito bom, porque, assim, eu também, assim, né, eu acho que tem cores que a gente está fazendo, é isso que o Rafa falou, que eu nunca usei, sabe? E eu acho que isso tem a ver com a pigmentação, acho que tem a ver também, por exemplo, o violeta. Hoje mesmo eu estava usando o violeta dioxazine da Schmink no ateliê, e aí fui comparar com o nosso. E você vê que o da Schmink, ele é um pouco mais claro, porque o violeta dioxazine, ele é tão forte, ele é um preto. Né? Pode ser usado como preto, né? Pode ser usado como preto. Aí você tem que botar o branco. Então a gente acha que também algumas marcas importadas colocam um pouquinho de branco para trazer ele um pouco mais que o violeta. Você também, quando você for comprar, você não abrir ele e falar, não, mas isso aqui não é o roxo que eu preciso. O espessante, por mais que o espessante seja inerte e a princípio transparente, ele rebaixa a cor, né? Sim. Então, se você coloca argila, um tanto de argila, que o violeta vai sair do preto e vai chegar mais, entendeu? Vai funcionar como branco. Então, são coisas que você vai notando, né? Então, trocando em miúdos, as tintas de vocês têm a mesma ou até superior qualidade em relação às importadas, com um preço justo para o mercado nacional? Eu acho que sim. A gente estava conversando. Eu acho que o Bruno falou uma coisa interessante, né? Que a gente, como brasileiro, às vezes desconfia do Brasil, né? Sim. Então, uma coisa assim, como que vocês vão conseguir fazer uma tinta? A Winsor & Newton tem sei lá quantos anos, né? E é uma coisa que, se você for ver nos Estados Unidos, quantas marcas de tinta artesanal eles têm hoje, né?
e de diferentes tipos, né, que oferecem tintas diferentes, né, uma coisa um pouco parecida com a coisa da cerveja, para a gente simplificar, né, que antes a gente achava que, sabe, então eu acho que a nossa tinta, ela oferece por um preço uma qualidade de tinta que dificilmente no mercado você vai encontrar, entendeu? Também, né, tem uma coisa importante, que eu até estava falando com o Rafa, ele deu esse exemplo, quando você compra tinta de parede para pintar a casa e tal, você sabe da diferença de uma tinta boa ou de uma tinta menos boa, né? Porque você economiza uma tinta boa no final das contas, que ela vai cobrir mais, você não vai precisar da 3D mão, né? Enfim, a gente tava pensando assim, pô, como é que a nossa tinta é boa e tem esse preço, né? Porque a nossa tinta é barata, da qualidade que ela oferece, entende? Assim, ela é um pouco mais cara do que a tinta nacional, do que as outras marcas nacionais, se você for colocar, né, aí no peso, né, o tamanho, a quantidade, né? 120 ml, né? E então tem isso, né? Assim, tem uma coisa bacana também, que é nesse pouco tempo de trajetória, alguns momentos a gente já ficou bem emocionado assim, com isso que a gente estava fazendo. Mas teve um desses momentos, foi quando a gente foi encontrar o Rubens Matucci, num dia que até choveu e tal, e encontramos numa praça de máscara, porque a gente queria muito conversar com ele. E ele foi muito gentil, compartilhou muita informação, mandou muito link e tal. E teve um momento que a gente levou um preto de Marte para ele, que ele falou que gostava muito dessa cor e tal. E aí ele pegou o tubo de tinta assim, e ele estava muito emocionado que a gente estava fazendo as tintas, sabe? Ele falou, pô, que maravilha, até que enfim, de novo, porque tiveram algumas pessoas nos anos 90, em outros momentos, que tentaram levar a cabo essa empreitada que a gente está tentando agora, né? Produzir uma tinta de alta qualidade nacional. E ele falava assim, né, segurando a tinta, pô, por que a gente não pode fazer no Brasil uma tinta boa de qualidade, igual a Old Holland, sabe? Vocês vão fazer uma Old Holland brasileira, ele falava assim. E a gente achava meio engraçado, mas ao mesmo tempo ele estava feliz, e a gente recebe isso, sei lá, de um cara do interior do Ceará, sabe? Inclusive eu entrevistei o Brasil todo. Não sei se vocês conhecem o Alexandre Heider, eu entrevistei o Alexandre Heider, um excelente pintor paisagista. Ele comentou, inclusive, que nos anos 80, ele e o Luiz Pinto, que também é outro grande mestre que já se foi, eles fizeram uma marca de tinta óleo, chamava Rainbow. E aí era um trabalho, eles tinham que maçarocar, não sei o quê, depois era o mesmo equipamento para poder fazer uma cor, tem que limpar ele todinho para fazer outro. E começou a tomar uma proporção que eles falaram assim, ou eu sou artista plástico ou eu vou produzir tinta. E aí eles pararam de produzir a tinta. Aí poxa, que pena. Porque assim, eu lembro uma época passada também tinha uma marca chamada Águia, tinha outra, sabe? Teve algumas outras marcas de tinta aí que, o Brasil tinha que ter, na minha opinião, quanto mais concorrência, maior a qualidade, mas se eleva a qualidade, né? O Rafa tem uma fala para isso aí, que é assim, né? Uma vez falando disso com ele, falando, pô, mas aí vai ter concorrência e tal, né? Aí ele falou uma coisa assim, né, Rafa? Alguma coisa assim, falou, Bruno, se a nossa empreitada com a Diolis fizer despertar outras pessoas para fazerem tinta, a gente já fez um puta serviço para pintura no país, sabe? Porque é meio isso, a gente precisa de uma tinta boa, de um material de qualidade, a gente precisa fazer isso numa indústria nacional, né? Nas minhas aulas aqui online, no YouTube, eu tive alguns alunos de Portugal, né? E eu tenho uma aluna querida lá de Portugal que o marido dela veio pro Brasil e ela tinha meio que uma espécie de um bazar, papelaria que ela fechou. Ela falou, vou te mandar umas tintas. Ela me mandou uma caixa de sapato lotada de tinta óleo da marca Titan, uma tinta portuguesa. Eu adorei todas as cores, mas teve 2 amarelos lá que eles tinham uma areinha neles. Não sei se ele empedrou, alguma coisa que aconteceu com ele. Eu não consegui usar, porque eu acho que... Eu não sei se a fábrica, se ela fabricou daquele jeito, ou se com o tempo ele ficou muito tempo fechado e empedrou, ficou umas areinhas que não saía de jeito nenhum e não dava para usar aquilo para pintura tradicional. Só se fosse uma pintura mais estética, uma coisa mais
que tivesse partícula de quartzo, sabe? Essas coisas assim. Mas assim, eu fiquei muito emocionado de ter ganho uma tinta portuguesa. Não sei se é a melhor tinta que eles têm lá, mas assim, já dava um banho nas tintas que nós temos aqui, entendeu? Então, quando eu vi o Paulo Frade fazendo uma demonstração da tinta de vocês no YouTube, né? Eu já entrevistei ele também. Eu falei, cara, eu não acredito que nós temos uma tinta nacional, artesanal, mas, cara, isso é ótimo, porque é uma necessidade que o artista tem de ter uma coisa boa nacional. Por que tudo que é bom tem que ser importado, né, velho? Por quê? Se o pigmento, teoricamente, é o mesmo, por que não vão? Compra o pigmento lá, faça o negócio bem feito, coloca... Por que a Corfix, a Acrylex, a Gato Preto não cria a linha profissional? Premium. Tem... Vocês sabem, tem saída para isso. Claro que não é a saída monstruosa que eles imaginam, mas vai ter pessoas que vão querer as cores com mais cobertura, com mais pigmentação, com mais qualidade. Eu sempre pensei assim. Porque tem que ser tudo para baixo, tem que ser mensurado para baixo do nível do estudante, do não sei o quê. E a gente está falando sobre isso, mas você pensa na situação da América Latina, ainda tem um amigo meu que falou que ele foi na República Dominicana, numa aldeiazinha, aí ele entrou numa papelaria, tava lá Acrylex ou Corfix. Sim. Ainda o que a gente tem no Brasil, ainda dentro da nossa região... Abastece lá fora. Então, com certeza, e assim, faz muita diferença na pintura que é produzida, e eu espero que seja uma coisa que tenha vindo para ficar, que venham outras pessoas a fazer também, e que a gente, como lugar que se pinta em São Paulo, Brasil, tem uma tradição muito forte artística, né? Sim. Merece, sim, material de boa qualidade, né? Olha, a gente tá quase chegando no final da nossa entrevista longa, acho que é a entrevista mais longa que eu já fiz até hoje no canal, mas o assunto tá muito legal. Pra gente finalizar os assuntos aqui, tem alguma história inusitada, tipo assim, eu li em algum livro, ou algum artista me contou, o amarelo indiano, ele era feito com xixi de vaca, ela comia uma frutinha e fazia xixi, e cristalizava, e eles faziam amarelo indiano e tal. Tem alguma história inusitada sobre pigmentação, tinta que vocês sabem na pesquisa de vocês? Se tem alguma coisa a ver? Vou pensar. Olha, acho que a melhor história foi a que a gente contou, que é do artista, o Zé de Neste, aqui de São Paulo, vizinho do Rafa, que fez o branco de chumbo com esterco de cavalo e o negócio todo. Essa foi a história, assim, mais engraçada, inusitada e também histórica, né? Eu tenho um amigo meu, pintor também da década de 80, que pinta até hoje, um grande pintor, chama Paulo Whittaker, e ele fez tinta também na década de 80, e ele teve uma dificuldade, a mesma que a gente, de achar o tubo, né? O tubo é difícil de encontrar, e eles conseguiram achar um tubo numa farmacêutica, que não usou, tal, mas ele tinha ainda impresso o rótulo do remédio e tal, né? E aí era um remédio, uma pomada para hemorroida. Ele chamou de branco-roida, eles chamaram. E eles fizeram um lote disso aí. Legal. É o Hemovitrus branco. Exatamente. Pessoal, tintas fluorescentes, vocês têm intenção no futuro de trabalhar com tinta fluorescente? Temos. A gente tem algumas intenções em relação à paleta. Quando a gente começou, a gente falou, vamos lançar 8 cores e parar. Sabe, assim, porque não precisa, vamos botar aí umas 3 primárias, as 3 secundárias, um branco e preto, tá ótimo. Só que a gente foi viciando e tal. E aí a gente foi ampliando, estamos com 20. A gente acha, a gente não tem um número fechado, mas a gente acha que vai ser entre 40 e 50, aí a gente para um pouco. E além das terras naturais, né, que é essa linha que a gente falou, e outros pigmentos modernos, né, como o azul cobalto, que você falou que você gosta, o vermelho de cádmio, o branco de zinco, né, outros também, alguns outros pigmentos mais antigos, né, também mais clássicos, vamos lançar. Mas a gente está pensando em lançar uma linha aí de pigmentos contemporâneos que pegasse, né, toda essa história dos orgânicos sintéticos e entrasse os fluorescentes também.
Cara, né, eu vou Rafa? falar pra vocês se vocês tinham que lançar, porque o fluorescente, vou falar um negócio pra vocês, experiência própria. Quando você começa a usar alguma coisa fluorescente, aquilo te vicia de uma tal maneira, porque o vermelho normal, o vermelho o chinês aí, o da China, deixa de ser vermelho perto de um fluorescente, ele vira um marrom. Não, e assim, o sonho do pintor é conseguir adicionar luz, né, cara? Porque geralmente você coloca mais tinta, fica mais opaco. E aí, de repente, vem uma tinta que você coloca e que traz luz. Então, só que o problema, Jaime, é que ele não tem permanência, né? Então, se a gente vai vender dizendo que não tem permanência, né? Que porque não é garantida a permanência, e o que eu tenho feito, porque eu fiquei bastante viciado, né, nessas coisas, o que eu tenho feito é, depois que seca, passado um verniz UV e, assim, torcer para que ele estrague daqui muitos anos, mas a verdade é que não é uma cor que tem muita permanência, eles não solucionaram isso ainda, né? Não, e Jaime, a gente também queria, assim, né, isso da fluorescente, a gente já pensou em não lançar por conta da permanência. Falou, não, a nossa linha tem que ser uma linha, né, de tinta monopigmentária, com permanência garantida e tal. Aí depois você vai vendo, assim, que é tão legal e que as pessoas... E aí a gente fala, não, vamos fazer uma linha de pigmento contemporâneo, são pigmentos mais recentes, mais novos, a gente avisa que não tem permanência garantida e vamos usar também. Porque também, assim, eu tenho muita vontade, já falei isso com o Rafa, além dos fluorescentes, tem uma linha de pigmento que são pigmentos muito utilizados em moto e tal, que são os pigmentos, eu não sei de quando que eles são, mas eu acho que eles não devem ter 15 anos, foram inventados. Eles mudam de cor já. O camaleão. O iridescente lá? É o iridescente, não é? É aquele que você olha, que você pode ver... O furta-cor. Isso, você olha de um ângulo, ele tá laranja, você vai pro outro, ele virou verde. Eu uso. Perolado. Eu tenho algumas cores artesanais que se chamam iridescente. É um azul perolado, todas essas coisas que não tem no óleo. É secagem rápida, no caso. Pô, se lançar uma tinta óleo com essa característica, vocês vão revolucionar o mercado, cara. Mas é isso. A gente está pensando de que forma fazer a comunicação, porque, assim, essa preocupação da permanência, ela é relativa, entendeu? Por exemplo, tem um cara que escreveu para mim e falou, pô, vocês vão trabalhar com amarelo de cromo dá problema. Eu, como assim amarelo de cromo dá problema? Não, porque tem uma pintura do Van Gogh que está estragando. Como com cadmo. 100 anos depois... Dá problema quando, né? Seus tetranetos vão ter problema. Não, assim, então você quer o quê, né? Porque é o que você falou, pô, na coisa da curtição de pintar, essas tintas trazem toda uma novidade. E aí a questão da conservação é secundária, depois que o restaurador que resolva, né? Olha, eu compro tinta direto da Corfix, né? Eu não compro em papelaria nada, eu compro... muitos anos a Corfix me patrocinou, não patrocina mais. Conheço a Dona Flora, que é a dona da Corfix e tal. E eu compro tinta direto deles. E eu tenho muito problema com um pedido, cara. Tipo assim, às vezes eu quero 5 tubos de 120 ml de branco. Vinha um monte de caixinha de uns branquinhos pequenininho. Eu quero tal cor fluorescente, vinha, outra cor, outro tubo, porque eles parece que não conseguem atender a demanda. Não sei se vocês, principalmente em 2020 que passou aí, que branco você não achava. Eu acho que se vocês entrarem no mercado com essas cores novas aí, vocês vão pegar uma parcela do mercado. Por exemplo, eu só achei tinta óleo fluorescente, não achei nenhuma importada, só achei da Corfix. Da Corfix, E inclusive, falando dessa questão do pigmentação, como o pigmento fluorescente ele é transparente e tem um poder de tingimento baixo, entendeu? O dia que você experimentar um fluorescente que a gente está fazendo, você vai levar um susto, porque ele é muito mais carregado de pigmento, que ele é um pigmento fraco, ele não é um pigmento que tem uma força, sabe? E ele é caro. A gente fez porque a gente tem um serviço, né? A gente anuncia no Instagram que é tinta sob encomenda, né? Então, se a gente não tem na nossa cartela e a gente consegue achar em um dos nossos fornecedores, a gente faz, só que aí é com uma quantidade maior.
E uma artista do Rio, uma Marcela Cantuária, carioca, ela queria muito rosa fluorescente em muita quantidade. E ela não estava conseguindo e tal. E aí ela perguntou se a gente topava fazer. Aí a gente topou fazer, fizemos. A gente já tinha feito, por curtição nossa, o amarelo, né, fluorescente, que a gente fez pra gente, o vermelho. Magenta. Aí o magenta, falta só de fazer o verde, assim. Mas a gente quer lançar esses todos. A gente só precisa botar isso no calendário do semestre que vem. Fluorescente que eu não gostei foi o azul. O azul eu não achei que não era fluorescente coisa nenhuma. Não. Aí eu ainda acho que eles ainda não conseguiram fazer um azul fluorescente. Quimicamente, né? Quimicamente falando. Então, a gente vai tentar o azul, porque como a gente... pode ser que seja também uma questão da quantidade de pigmento. Então, a gente vai tentar fazer o azul, mas eu também não gostei do azul. Você também não? Não. O verde deles é bacana. Eu vou pedir pra vocês fazerem cor de pele Jaime Trindade, que eu tenho uma misturinha aqui que é amarelo ocre, laranja e branco. Aqui é as cores que eu uso em todos os meus índios. É uma cor queimadinha. Pô, depois você mandando uma amostra pra gente, a gente faz aquele galão de 3.600, sabe? Cor de pele Jaime Trindade. Eu vou mandar pra vocês uma a gente faz um rótulo ainda. A gente faz esse título. Legal, gostei. Porque, eu usei isso a vida toda. Eu nunca achei uma cor... Você vai pegar a cor de pele que já vem pronta, é aquela cor de carne, é uma cor... acinzentada, morta, não tem aquela vida tal. Por exemplo, a gente tá vendo a nossa imagem aqui no monitor, é uma cor de pele eu sou mais rosa. Quente, ela tem essa temperatura. E quando os artistas tradicionais vão pintar, eles trabalham com aquele excesso de cinza. Eu sei que é a escola tradicional, né? Eu sei que é a escola tradicional, veias verdes, tal. Pô, mas eu gosto de fazer minha misturinha lá, eu vou passar pra vocês a receita. Passa, a gente faz sim. Pessoal, estamos chegando no final aqui. Foi muito bacana a entrevista. Espero que vocês também tenham gostado de conversar um pouco sobre esse mundo aí que vocês vivem. Vocês estão fazendo um trabalho excelente e que eu imagino que ainda vão crescer muito e melhorar cada vez mais, né? Porque tem muita coisa ainda por ser feito. Mostrando a época que nós estamos vivendo, né? Que é uma época de dificuldades, né? Que todo mundo sabe o que está acontecendo, e também de materiais, né? Nem sempre você consegue os insumos corretos, é difícil, mas assim, eu tenho certeza que esse projeto de vocês vai dar certo. Já tá dando, né? Valeu pelo convite, foi muito legal mesmo. Muito obrigado mesmo, Jaime. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu canal, é muito bacana, a gente tem acompanhado uns vídeos aí, tenho curtido muito, aprendendo bastante, vou vendo também os seus vídeos, viu? Obrigadão aí pelo convite. Legal, cara, eu que agradeço. Rafael, prazerzão. Bruno, fica com Deus, prazer. E valeu. A gente vai se falando aí, novidades, a gente vai falando via redes sociais aqui, via WhatsApp. Eu quero conhecer as novas cores aí. E você de casa, tá curioso para conhecer as cores deles? O link do site deles está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma conferida. Cada cor, cada tinta lá tem sua história, tem o pigmento que é usado, tem o grau de permanência. Então, assim, dá uma olhada que vale a pena. Faz um teste. Vamos tirar esse preconceito aí, achar que tá caro, porque coisas de qualidade tem que ter seu valor, né? E a gente acha que o valor tá justo. E é isso aí. Você que tá em casa, gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Não esquece de deixar o joinha, porque o YouTube indica esse vídeo para outras pessoas que gostam desse conteúdo. E abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!